Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É muito bom poder estar aqui de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, estudando essa nova lição, a lição de jovens do segundo trimestre de 2021. E dessa feita vamos estar estudando a segunda lição desse trimestre, que traz por título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Na verdade, essa lição ela é a continuação da primeira carta, né? da primeira aula, melhor dizendo. Então, nós vimos ali um estudo panorâmico acerca da situação da igreja em Corinto. Vimos também aonde estava Paulo naquele momento. Ele estava na cidade de Éfeso, acompanhado ali pelo irmão Sóstenes, um ex-chefe da sinagoga, que tinha se convertido a Cristo e tinha sido espancado, né, pelos judeus por defender a Paulo. E ele agora estava ali com Paulo, auxiliando Paulo, era um amigo de Paulo, quando Paulo escreve essa primeira carta à igreja de Corinto, para tratar de algumas coisas que estavam acontecendo ali, né? Entre elas, as divisões, as contendas, o incesto que havia ali, divisões que era um dos maiores problemas, né? Se todos esses já não fosse complicado, tinha também a questão da divisão ali, provocada ali pelos falsos mestres, por aqueles judeus que queriam de toda natureza fazer com que aqueles irmãos gentios, né, que era considerado outrora como pessoas pagãs, e tinham aceitado a Cristo, viesse a observar todas as leis e todos os rituais que os judeus observavam. Então nós vamos ver aqui nessa segunda carta a maneira como ele vai tratar com os irmãos e com as questões que estavam acontecendo ali naquela igreja, que precisava de uma resposta. Pois entre o período que Paulo fundou a igreja em Corinto e a conclusão do trabalho da segunda viagem que ele fez, a segunda viagem missionária, e até o retorno agora a Éfeso, se passar ali mais ou menos ali uns 5 anos, né? 5 anos depois, né, que ele retorna ali para a cidade de Éfeso para plantar a igreja ali também, e quando ele é notificado por essas condições que a igreja ali enfrentava. Então nós temos aqui a ação de graças pela igreja de Corinto. O texto áureo diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E a síntese a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Então nós vemos aqui que o objetivo desta segunda aula é expor, né, a saudação de Paulo na primeira carta aos coríntios. Segundo, mostrar o contentamento de Paulo pela obra de Cristo na vida dos irmãos ali de Corinto. E, em terceiro lugar, ressaltar que a igreja em Corinto era marcada pelos dons espirituais. Então, nós vemos aqui que, embora sendo uma igreja, né, e Paulo presenciou isso pelos 18 meses, ali 1 ano e 6 meses que ele ficou ali com aqueles irmãos, né, organizando aquela igreja, nós vemos ali que Paulo presenciou ali o derramado do Espírito Santo sobre a igreja, ao ponto dele dizer que nenhum dom faltava àquela igreja. Era uma igreja espiritual. No entanto, muitas vezes a gente é levado pela ideia de que o Espírito Santo ele não atua no meio da igreja, né? Independente da situação dela. O que muitas vezes acontece é que muitas vezes, né, quero repetir, muitas vezes acontece, é que as pessoas não são capazes de ser orientadas, né, ou não tem alguém que oriente, e elas continuam a praticar o erro. Então nós vamos ver aqui nesta lição que o apóstolo Paulo, ele mesmo sabendo de todas as coisas erradas e desmanteladas que estavam acontecendo na igreja, ele sabia que, primeiro, a igreja era de Deus. Segundo, ela
estava dotada por todos os dons espirituais. E terceiro, ela precisava de um instrutor, de alguém que a orientasse. Por essa razão é que Cloe, ele escreve uma carta notificando a Paulo o que estava acontecendo. E dentre tudo o que estava acontecendo naquela igreja, estava ali o problema também daquele incesto, que era uma coisa que muita gente não se importava, até pelo fato da cidade de Corinto ser uma cidade voltada 100% à promiscuidade, né? Então, quer dizer, aquele moço ali tendo um relacionamento íntimo com a sua madrasta, aí fica a questão, a pergunta, né? Teologicamente, os acadêmicos, às vezes, eles divaga sobre esse pensamento. Será que o pai tinha conhecimento? Será que o pai não tinha conhecimento? Ou seja, a prática desse tipo de coisa ali era tão normal que, de repente, podia ser que o pai tivesse conhecimento, como também podia ser que o pai não tivesse, então, de qualquer maneira, era um incesto, né? Porque ele estava tendo esse relacionamento e continuava ali no convívio da igreja, continuava fazendo parte, né, da membresia da igreja, participando da ceia e de tudo mais que tinha direito. Então, quando Paulo escreve e pede que ele, em espírito, não podendo estar presente, mas em espírito, ele pede para que os irmãos exclua ele, né, que entregue o seu corpo a Satanás para que ele seja punido. Na verdade, essa expressão quer dizer que ele deveria ser excluído do corpo de Cristo, tá? Da membresia do corpo da igreja, excluído, não é disciplinado e ficar no banco ali por um período, era ser excluído, tá? Para que ele pudesse receber a devida punição, porque ele estava fazendo algo errado e que, com certeza, poderia estar induzindo outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, o que Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos ali é que a igreja, apesar do contexto onde ela está, onde ela vive, ela é separada. É por isso que Paulo diz: vós foste santificado. Foste santificado quer dizer, quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de separação. Então, eles foram comprados por bom preço, eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro, e agora, como justificados dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo, mediante a graça e através da fé, eles agora eram santificados, ou seja, separados para servir a Deus e, portanto, o modus vivendi deles precisava mudar. Mas, para isso, precisava de orientações, né? Então, era uma igreja abençoada, uma igreja completa, onde todos os dons possuíam, existia alegria, mas existia também imaturidade. Então, o ponto-chave desta lição seria a questão da imaturidade. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui, né, é que atualmente, né, muitos servos de Deus, influenciados pela teologia da prosperidade, acreditam que os crentes fiéis não podem experimentar aflições ou tribulações. Contudo, no primeiro tópico da lição desta semana, temos a oportunidade de explicar aos alunos que o crente fiel também sofre infortúnios. Paulo é um exemplo. Logo no primeiro versículo da primeira carta aos Coríntios, encontramos a seguinte afirmação: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Essa afirmação nos mostra que ele enfrentou oposição, perseguição e experimentou grande sofrimento, pois muitos não acreditavam no seu apostolado. Todavia, o Deus que o comissionou não o deixou sozinho, mas esteve ao seu lado em todo o tempo. Então, nós temos hoje aí a influência da teologia da prosperidade. Essa teologia, ela prega que o crente fiel a Deus não passa por tribulação, não enfrenta enfermidade, não morre de enfermidade, enfim, tudo corre ao 100%, às mil maravilhas. E a história não é bem essa. Então nós vemos Paulo era um servo de Deus, um apóstolo, e um dos problemas pessoal que ele enfrentou na sua época foi a questão de sempre estar se identificando como apóstolo, porque os judeus, né, não aceitavam ele como apóstolo.
não acreditavam que ele era apóstolo, até porque ele não tinha feito parte dos 12 discípulos. Então nós vemos que o apostolado, né, ou a escola apostólica, né, ou o colégio apostólico, como a gente costuma dizer, ele, com a traição provocada ali por Judas, ficaram 11. E depois Matias, ele é trazido para ocupar o lugar de Judas e ali completa o número dos 12. Então, por outro lado, nós temos a questão de que o colégio apostólico durou até a morte desses. A partir daí, não se justificou mais o prosseguimento de apóstolo. Por isso, Paulo enfrentou muito obstáculo e muita oposição à sua função de apóstolo. Apóstolo, naquela época, era uma pessoa que era enviada. E Paulo não foi enviado pela igreja de Jerusalém, mas ele foi enviado pelo próprio Cristo, quando apareceu a ele na estrada de Damasco. E ele foi um missionário, né? E ele recebeu o apostolado das mãos de Deus. Deus o comissionou. Deus deu a ele essa incumbência de evangelizar e de plantar igrejas em outras nações, inclusive a dos gentios, porque no meio dos judeus ele não foi aceito, né? Então, ele teve essa dificuldade. Por isso ele tinha sempre que estar ostentando, vamos dizer assim, né? Eu, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado, e tem um ponto que ele diz que ele se considerava inclusive um abortivo, porque ele não teve a oportunidade de fazer parte dos primeiros apóstolos. Ele não andou com Jesus durante o período que os outros andaram, né? Ele perseguiu a igreja do Senhor, mas aprove a Deus lhe trazer para esta função, para que ele desempenhasse esse papel como apóstolo, e ele defendia com toda segurança e com toda convicção, pois tinha, né, a convicção do seu chamado apostólico para a obra de Deus. Então nós vemos aqui que na primeira carta de Paulo, né, na sua primeira carta à igreja de Corinto, essa carta é uma carta prática. Por quê? Porque ela vem tratar, né, ou enfocar o caráter da igreja em Corinto. Era o caráter da igreja em Corinto que estava passando por dificuldade e precisava, né, se trazer ali um ajuste, né? O segundo ponto vai lidar com as questões do casamento, né, da liberdade dos dons espirituais e da ordem na igreja. Então, eram coisas que estavam acontecendo ali, pessoas se divorciando, né? Eram pessoas que estavam querendo casar, a questão dos dons espirituais ali, nós vemos que eles valorizavam alguns dons em detrimento a outros, né? Nós vamos estar vendo, e a questão da ordem no culto, e principalmente na Santa Ceia do Senhor, que era um culto festivo, né? Eu já tive a oportunidade de dizer, vou repetir, né? Nos cultos de Santa Ceia, por exemplo, antes de partir o pão e distribuir o cálice, havia um jantar que era considerado, né, a festa do amor. Era um jantar onde cada irmão, cada participante, cada membro da igreja trazia ali um prato especial e juntos comiam, né? Assim como tinha acontecido na igreja primitiva. Eles comiam todos juntos e ali não tinha esse negócio, quem podia levar, levou, e quem não podia, participava do mesmo jeito. E o que estava acontecendo é que começou a haver assim, uma divisão. Então chegava na hora de comer, as pessoas pegavam aquilo que trouxe de casa, davam uma olhada talvez por cima na mesa, ver o que tinha lá, então pegava a sua comida, isolava no canto e comia. Então uns comiam demais e outros tinham fome, porque aqueles que não tinham condição de levar nada, ficavam apenas olhando os que tinham comer. E aí isso também chegou ao conhecimento de Paulo. E aí Paulo vai tratar, né, desse assunto também. E em terceiro lugar, Paulo vai fornecer instruções em assuntos relacionados ao bem-estar da igreja, como a igreja teria que se portar, como deveria ser. E por último, né, essa carta contém conselhos para ajudar a igreja a combater as influências pagãs na pecadora cidade de Corinto. Ou seja, existia ali na igreja de Corinto pessoas que tinham se convertido ao evangelho, mas continuavam praticando as coisas que praticava outrora, né?
porque a cidade era uma cidade devassa. Nós vemos ali que Corinto era uma cidade que naquela época possuía em torno de 400 mil habitantes. Para a nossa época, hoje, nós temos capitais aí com mais de 1 milhão de habitantes. 400 mil habitantes seria uma pequena cidade, mas para aquela época, uma cidade de 400 mil habitantes era uma metrópolis, vamos dizer assim, né? Era uma grande cidade, né? E era uma cidade comercial, tinha 2 portos, tinha ali o templo de Afrodite, e ali tinha mais ou menos 1.000 jovens, 1.000 moças, né, que eram prostitutas, né, e cultuavam ali a deusa, e então tinha todo o divertimento para aquele povo. Era uma cidade totalmente voltada à promiscuidade. Então, muitos pagãos que vieram para Cristo, eles vieram, mas ainda continuavam fazendo as mesmas coisas por conta de não ter ainda uma instrução, um conhecimento mais aprofundado. Então, essa carta de Paulo, ela chegou no momento oportuno, né, onde muitas coisas precisavam ser colocadas em ordem, né? E aí nós vamos ver aqui no texto bíblico, quando Paulo começa dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós vemos aqui, pelo próprio conteúdo da carta, né, de Paulo, nós vemos aqui ele exortando a igreja, mas exortando a igreja de uma maneira amorosa, né, com graça, né, porque Paulo entendia mais do que ninguém que, apesar de sermos libertos pelo sangue de Jesus, nós somos propensos ao pecado, e muitas vezes as pessoas erram por ignorância, né? O problema é quando a pessoa erra, né, deliberadamente, sabendo que está pecando, e ele pratica o pecado, né, sem se preocupar com as consequências. Então, nesse caso, por ser uma igreja imatura, né, ter pouco tempo de existência, e ter ali uma mistura de pessoas, ali tinha judeus, e tinha gentios, tinha gregos, e tinha vários tipos de pessoas de etnia ali congregando, né? Então, cada um trazendo o seu modus vivendi para ali, né? Cada um com o seu costume. Então, precisava Paulo exortar essa igreja, né? Então, Paulo faz saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios, ou da igreja em Corinto, né? O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que a sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto, a abundância de dons espirituais. Então, nós vemos aqui que Paulo ele vai com muito tato na questão de tratar com a igreja. Ele não chega lá arrebentando, né? E isso é maravilhoso para a gente. Deixa uma lição muito importante para nós, obreiros na casa do Senhor, que nós não devemos tratar a situação, as coisas, no calor da emoção. A gente precisa orar e buscar a direção de Deus para tratar dessas coisas com amor, com compaixão, com carinho, nos colocando no lugar daquela pessoa, né? Como eu agiria se eu estivesse no lugar dele? Se eu tivesse conhecimento como tem, é claro que eu não cairia, mas se eu não tivesse, será que eu cairia? Como seria?
Então, eu acredito que Paulo, ele fez essas ponderações, né, e conjecturou tudo isto antes de escrever uma carta, vamos dizer assim, raivosa, né, chamando atenção, disciplinando, e etc. e tal. Pelo contrário, ele começa a carta trazendo a saudação para a igreja. Então, o apóstolo inicia a carta com saudações e ação de graças em favor dos coríntios. Logo de início, ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender Paulo. Enquanto o apóstolo escrevia a carta em Éfeso, Sóstenes continuava ao lado dele para ajudar a igreja. Esse episódio nos mostra que a amizade verdadeira é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso, ela deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado. Então, nós vemos ali que Paulo começa a carta, né, saudando a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A saudação naquele tempo tinha um significado muito importante, porque diante das dificuldades que a igreja enfrentava, Paulo enfrentou, né, desejar a graça e a paz do Senhor Jesus a alguém era realmente como se Deus estivesse dizendo a Paulo: a minha graça te basta. O sofrimento diante da graça de Deus não é nada, é insignificante. Então, essa saudação, né, a graça e a paz, ou a graça, shalom, né, é realmente uma paz que a igreja precisava naquele momento. Então, aqui nós vemos que Paulo tinha uma característica própria para lidar com as igrejas, em especial entre as que ele fundou, pois conhecia bem de perto os membros e o estilo de vida desses grupos de crentes. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Ele reconhece as qualidades de seus destinatários, mas não economiza nas repreensões. Quando aplicáveis ao longo da carta, as recomendações e advertências não serviram somente para seus primeiros destinatários, mas são atuais para as igrejas contemporâneas nos dias atuais. Então nós vemos que ele não chega já batendo, né? Olha, fui informado aqui pela família de Chloe que está assim, vocês precisam fazer lá, vou disciplinar todo mundo, vou excluir aqueles que são responsáveis. Não, ele começa a carta elogiando, mostrando as qualidades da igreja. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja que operava na liberdade dos dons. Tinha os problemas, mas eram problemas solucionáveis, problemas que podiam ser administrados de uma forma pacífica, ordeira, pastoral. E é exatamente isso que nós vamos ver na carta. Aí nós vemos aqui, Paulo deseja à igreja a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo. O apóstolo conhecia muito bem o efeito dessa graça diante das dificuldades, injustiças e sofrimento por amor ao Evangelho. Por isso, como fez a Timóteo em um momento de grande dificuldade em sua vida e ministério, ele podia recomendar: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que a palavra, né, graça da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo era uma saudação, ela também era um consolo, era uma palavra de ânimo diante das tribulações e das aflições que os irmãos enfrentaram naquele período, né? E hoje ainda enfrenta os que estão aí na obra missionária em países onde as portas estão fechadas para o Evangelho. Então, somente a graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo para suprir, né, todas as coisas, né, inclusive as necessidades que cada um enfrenta no dia a dia, na sua tarefa missionária.
No ponto 2, nós vemos que Paulo era grato pela conversão dos coríntios, né? Era grato. Veja bem, ele chegou em Corinto, não existia crente ali, ele encontrou muitos obstáculos, ficou ali 1 ano e 6 meses hospedado na casa de Áquila e Priscila, né? E trabalhando ali, fabricando tenda junto com eles, pois eles também eram fabricantes de tenda ou construtor de tenda, e ali pregando o evangelho, e ele teve dificuldade. Então, claro que a igreja de Corinto era algo importante para ele, porque ele conhecia e sabia que aquelas pessoas aceitaram Jesus, jamais ele poderia abandoná-las, né? E como era costume em suas cartas, Paulo inclui na introdução as ações de graça a Deus pela obra de Cristo na vida de seus ouvintes. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro sobre quem se ora. O apóstolo agradece a conversão dos coríntios e sua fé em Cristo, fruto das pregações e testemunhos de vida, da convivência de 18 meses naquela igreja. O estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar, mesmo diante das diversas falhas demonstrada pelos membros da igreja. Paulo era grato pela permanência do grupo de fiéis. Ainda no texto bíblico, ele distingue 3 pontos importantes. Primeiro, o enriquecimento na palavra. Segundo, o conhecimento experiencial de Deus. E o terceiro, o testemunho de Cristo confirmado neles. O apóstolo conhecia bem o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Então, a cidade era problemática, como já frisamos aqui. Mas Paulo estava feliz porque ele sabia que existia ali um grupo de fiéis, mesmo ainda andando fora do contexto doutrinário, mas eles estavam ali fiéis, firmes na presença do Senhor. E agora, através da carta, ele passa a instruir esses irmãos, né? Então nós vemos aqui ainda, né, as palavras amáveis de Paulo, a ação de graça pela vida e fé dos destinatários prepararam o caminho para o que estava por vir. Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações que vieram depois de ser informado no mau comportamento dos crentes em Corinto. Eles ainda estavam no início da caminhada cristã e faltava-lhes maturidade espiritual. Então aqui é um tema que nós precisamos levar em conta. Nós, como servo do Senhor, jamais poderemos cobrar de um novo convertido o que cobraríamos de um irmão que já tem aí seus 10, 15, 20 anos, né, de fé, né? Nós não podemos fazer isso. Então, Paulo, sabendo que aquela igreja era uma igreja imatura, e tudo o que estava acontecendo dentro da igreja era coisas que estavam acontecendo lá fora e que refletia dentro da igreja também. Então havia todo aquele contexto, e aí nós vamos ver no decorrer dessas aulas, que quando ele vai tratar de casamento, muita gente às vezes até acha que Paulo é contra o casamento, e talvez por essa questão venha aí a história do celibato, né? Mas o que nós vemos ali, o que nós percebemos, é que a igreja estava enfrentando uma perseguição tão terrível naquela época, tão grande, não só por parte de judeus, mas por parte dos romanos, enfim, que Paulo, diante da sua visão, diante do que ele presenciava, ele disse: quem está livre, quem está solteiro, é bom que permaneça solteiro, não case. Mas ele estava falando para os moços da igreja. Porque se houver uma perseguição, como está acontecendo, se algo pior acontecer, o teu problema vai ser muito maior do que você sozinho ter que fugir de uma região para outra, né? Agora, aquele que está casado, não se separe, segure, né? Segure o tranco. Por quê? Porque era o que estava acontecendo. Quantas vezes Paulo foi chicoteado? Os irmãos, esse Sóstenes aqui, ele era chefe da sinagoga. Mas quando ele aceitou a Cristo e foi descoberto, os próprios judeus chicotearam ele na frente lá do Palácio Romano.
E não mataram porque Deus teve misericórdia. Então ele teve que fugir para Éfeso e lá se encontrou com Paulo e ficou junto com Paulo ali, né? Curando talvez as feridas e ficou ali auxiliando o apóstolo Paulo. Então a condição da igreja era isso, né? Era essa perseguição dioturnamente, né? Então é quando Paulo vai escrever para os solteiros que, se for possível, eles continuar solteiros, que continue, né? Mas se não pode se conter, então case-se. Mas ali estaria talvez trazendo uma maior dificuldade para a sua vida por conta da perseguição que existia naquele tempo. Aqui no ponto 3 diz que Paulo deixa claro que o Deus que os presenteou com a salvação em Jesus Cristo era fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Jesus. Na igreja em Corinto existia muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros. Por mais falha que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo, à medida que se arrependa dos pecados e os abandone. O Senhor tem prazer em ajudar em nosso processo de santificação. Alguns crentes em Corinto eram infiéis, mas o apóstolo os exortava ao arrependimento, a fim de que se achasse fiéis aos mandamentos do Senhor. Então hoje nós temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade nas igrejas, independente da denominação, né? Todas as igrejas têm problema. Algumas pessoas pensam, irmãos, que a igreja é lugar de santo. Pessoas que já estão prontas para ir para o céu. E é um verdadeiro engano, porque a igreja, ela é uma igreja, vamos separar aqui. Igreja é o povo, são aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Templo é o local onde a igreja congrega, se reúne. A gente usa falar, generalizar e falar a igreja. Mas quando a gente generaliza, nós estamos falando da igreja, corpo de Cristo, e da igreja daqueles que ainda estão engatinhando. E aí nós temos aí essa confusão, que as pessoas acham que a igreja ela tem que ser santa, 100% santo. Você agora é santo 100%. Aí eu pergunto, quem não comete pecado? Nós pecamos por palavras, quando não vigiamos, pecamos por pensamentos, pecamos com os olhos e pecamos por atos praticados. Então, mesmo sendo salvos, como é o caso da igreja em Corinto, nós vemos que a igreja era uma igreja salva, remida, foi comprada pelo sangue de Cristo, tinha todos os dons ali, mas era uma igreja cheia de falha, cheia de falta, coisas erradas estavam acontecendo ali. E se acontecia na igreja de Corinto, não está acontecendo na sua igreja? Será que não acontece nas outras igrejas? Ou será que todas as igrejas estão 100% santas? Se está, por que Jesus Cristo ainda não voltou? Essa é a questão. Porque o Senhor diz que quando o crente atinge a estatura de varão perfeito, ele não fica aqui para contar para ninguém como é esse processo. O Senhor recolhe para si. Então, todas as igrejas têm problema. Então, por exemplo, você está hoje numa denominação e você acha que essa igreja tem problema. O pastor enfrenta dificuldade, um irmão lá do departamento tal tem dificuldade, outro tem dificuldade. Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja aqui só tem problema. Para qual igreja você vai? Aí você chega noutra igreja, você vai perceber que às vezes o problema daquela igreja é muito maior do que o que estava enfrentando na igreja anterior onde você estava. Então, qual é o resultado disso? É que você uma hora vai ficar sem ir a lugar nenhum. Por quê? Porque você está olhando para a vida das pessoas, você está olhando para as coisas físicas e materiais, você não está olhando para Jesus. E a palavra de Deus que nós temos que olhar é para Jesus, que Ele é que é o autor e consumador da nossa fé. Pastor falha, presbítero falha, diácono falha, crente falha, tesoureiro falha, todo mundo falha, inclusive você falha. Então nós não podemos julgar, né, a igreja do Senhor pelo que está acontecendo.
mas nós temos que orar e pedir, e se for possível orientar a igreja, como está fazendo Paulo. Paulo não era o dirigente daquela igreja, ele foi o missionário ali, mas ele se sente na responsabilidade de mandar uma carta, de dar uma palavra de ânimo, de esperança e de exortação para aquele povo. Eles precisavam mudar algumas coisas que eles ainda não tinham entendido. Então é isso que nós precisamos ter em foco nos dias atuais em que vivemos, porque é muito fácil julgar a vida do pastor, julgar a vida da igreja, que aquela igreja é carnal, que aquele pastor é carnal, né? Na verdade, quem trata com a igreja, quem trata com o pastor, os líderes, é Deus. No momento certo, na hora certa, Deus trata. Então, se o Senhor te chamou num determinado local, numa determinada denominação, permaneça. Seja fiel ali, seja fiel a Deus ali, faça a sua parte, olhe para o Senhor Jesus e você vai, com certeza, vencer todos os obstáculos. Aqui vem falar sobre os dons espirituais. Em meio à saudação aos coríntios, Paulo lembra que nenhum dom faltava à igreja, mas adiante o apóstolo ensina a respeito dos dons espirituais. Ele mostra que as promessas de Deus por meio da pregação do evangelho estavam sendo cumpridas ali. A igreja em Corinto estava cheia dos dons presentes de Deus. Um outro ponto, em alguns lugares pentecostais, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade, né? Então, em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimo de espiritualidade e santidade. E isso, irmãos, é um engano, pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Então, voltando aqui ao ponto novamente, que nós acabamos de frisar, muitas pessoas julgam que os dons espirituais ele está submetido a uma vida de santidade e de espiritualidade. E não é. Nós vemos que a igreja de Corinto ela tinha muito crente carnal e todos eles foram batizados com o Espírito Santo e todos eles eram usados pelo Espírito Santo ali. Alguém pode dizer, não, pelo Espírito Santo talvez não seja, mas ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. Mas eles estavam vivendo errado por falta de conhecimento. Eram ignorantes em muitas áreas e precisavam agora ser instruídos. E é por isso que Paulo entra com a primeira e a segunda carta. Inclusive, duas dessas cartas se perderam. Foram 4 cartas, segundo o que nós temos de informações. Mas apenas 2 entrou para o cânon. Então, a primeira e a segunda carta. Terceira e quarta carta, essas se perderam no tempo, até hoje ninguém encontrou. Mas essas 2 cartas foram suficientes para poder alavancar o trabalho de Corinto. E como também tem alavancado os trabalhos da igreja até hoje, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí que a igreja do Senhor Jesus, ela também, nos dias atuais, em pleno século XXI, ela é também orientada e alicerçada nessas 2 cartas, primeira e segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Serve para nós como exemplo, temos tirado dela muitas lições, muitas aplicações pessoais, não só pessoalmente falando para a nossa vida em particular, como também para a vida da igreja. Portanto, meus amados irmãos, para concluir, nós vemos que a maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas, como a igreja em Corinto, é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graça, alerta a seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde os dons espirituais que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Então, nós vemos aqui a conclusão desta aula, mostrando assim, panoramicamente, todas as coisas que aconteceu desde a primeira lição, quando nós falamos ali acerca da cidade de Corinto, o seu povo, o seu movimento ali, a fundação da igreja, as condições que Paulo enfrentou. Agora, essa segunda aula, continuação da primeira,
a escrita da carta de Paulo para essa igreja de Corinto e sobre os temas que vão ser tratados no contexto dessa igreja para que eles possam realmente frutificar para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, chegamos ao final desta aula. Que Deus te abençoe, te guarde e, querendo Deus, retornaremos numa próxima oportunidade. Em nome de Jesus.